pessoal, tudo bem? Nós estamos começando mais um episódio do Plantões que Marcam. O segundo em seguida que a gente emenda com a participação especialíssima do Dr. Alexandre, o nosso Xande. Voltei, fiquei um pouquinho dessa vez. Daqui a pouco eu sumo e volto de novo. É pra dar o charme, aí você vem, faz uma participação, some. Exatamente, pra não acostumar muito. Exato. E hoje vai ser um episódio muito legal. A gente aqui sempre entrevistando profissionais que já caminharam, já estão avançados na carreira. E hoje é um profissional que se aventurou não só na medicina, mas também na engenharia, para criar um método próprio de tratamento. Nós vamos entrevistar hoje o Dr. Henrique Freitas. Tudo bem, doutor? Tudo bem, boa tarde. Obrigado pela oportunidade aí. Prazer estar aqui falando um pouquinho da nossa história. Show de bola. Se apresenta aí para o nosso público. Bem, eu me chamo Henrique Freitas, sou de BH. Passei uma época da minha vida no interior, mas depois voltei para BH para fazer faculdade. Da faculdade eu fiz a residência e depois eu fiz a segunda residência em BH também. E desde então estou aqui trabalhando, minha vida é aqui, minha família. Acaba que meu universo todo é em BH. Show de bola. E conta pra gente quais foram as residências que você fez, como é que é a sua formação como profissional? Eu fiz a faculdade na UFMG, terminei a faculdade em 2009. Já em 2010 eu comecei a minha residência de cirurgia geral. Essa decisão por fazer cirurgia geral foi interessante porque eu fui, durante a faculdade, criando uma afinidade maior com um cenário de bloco cirúrgico, isso me atraía um pouco mais. E aí eu falei, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa cirúrgica. E dentro da área cirúrgica da medicina existem várias possibilidades, né? Ortopedia, cirurgia geral, várias outras. Ginecologia, obstetrícia. Mas eu decidi fazer cirurgia geral porque era um campo mais amplo para eu poder então decidir o que eu ia fazer no futuro ou eu ficaria na cirurgia geral. Eu fiz cirurgia geral num hospital de trauma, que foi o Hospital Regional de Betim. E a gente até brinca que não é Betim, é Betã, que é a mistura de Betim com Vietnã. Porque lá tem de tudo que você pode imaginar, sabe? Uma formação completa, com profissionais muito capacitados, que vivem a realidade do trauma mesmo, né? Eu acho que o João 23 em BH e Betim também é muito forte em relação a isso. Fiz cirurgia geral, fiquei apaixonado por esse universo. No entanto, quando eu terminei cirurgia geral, eu decidi dar um tempo para mim, para talvez metabolizar esse tanto de informação que eu recebi durante esses anos. E trabalhei como cirurgião geral. Depois de uma época, eu falei assim, poxa, é muito legal, só que é um tanto quanto cansativo. Cansativo no primeiro momento, extenuante em um segundo momento, e eu sentia que talvez eu chegaria num momento de desmotivado, sabe? Cirurgia geral pura, ela demanda muita energia do médico, sabe? E aí, a partir daí, eu comecei a abrir os olhos para outras possibilidades e uma escolha bem racional, eu decidi fazer cirurgia plástica. Achava interessante a especialidade, bem desafiadora, e acho que poderia ser uma possibilidade de uma vida mais adequada pelo que eu queria, sabe? E eu fiz cirurgia plástica no Hospital da Baleia, aqui em BH, e hoje eu tenho, se eu não me engano, 8 anos de formado de cirurgia plástica. E qual que foi esse intervalo seu entre a cirurgia e a plástica? 1 ano. 1 ano. 1 ano. Porque acho que hoje em dia, assim, a gente tem cada vez mais a subespecialização, né? Acho que o nível de conhecimento técnico da medicina exige isso também do profissional, né? É muito difícil a gente ter um clínico, um cirurgião geral, né? Até pelo nível de conhecimento, mas também pelas oportunidades de mercado, né? Acho que talvez seja isso que te levou a pensar um pouquinho em outras perspectivas. Eu sempre tento colocar os sentimentos mais racionalizados possível. Eu tento transformar o sentimento em razão para poder fazer uma decisão sem um arrependimento futuro, sabe? E naquele momento eu percebi que eu estava vivendo um momento mágico da minha vida. Cirurgião é uma coisa fantástica. Todos os cirurgiões eles têm que usar uma capa, sabe, atrás, que é bem legal a vida de cirurgião geral de pronto-socorro. Só que é muito desgastante. E viver, aí é uma concepção minha, envolve a minha profissão, que é uma coisa que a gente pratica durante várias horas do dia, né? A gente vive mais uma profissão do que um lazer atualmente, só que tem algo a mais do que isso, sabe? Eu
Por exemplo, eu tinha colegas de plantões que trabalhavam no domingo 24 horas durante 10 anos. Durante 10 anos, esse cirurgião trabalhou todos os domingos. Ele tinha filhos pequenos que não passou nenhum domingo com eles. E aí você começa a pensar, aí você senta um dia para tomar um café com ele conta isso, assim, será que é isso? Será que é esse o futuro que eu desejo para mim, sabe? De uma forma mais completa da minha vida? E aí foi a partir daí que eu comecei a pensar em fazer uma subespecialidade. E a plástica é encantadora, porque você consegue trabalhar com o que você gosta, você consegue trabalhar e ter uma resposta do mercado, né? Então você aposta no mercado, o mercado responde a você e permite um crescimento que não tem um sarrafo, né? Não tem um teto máximo para você poder chegar. Então você faz o que você quiser da sua vida. Lógico, como tudo na vida, quanto mais você se expõe, mais riscos você corre, né? Quanto mais você deseja alguma coisa, mais você tem que pagar por isso. Então entra numa evolução pessoal que a gente vai amadurecendo com o tempo, sabe? E toda escolha vai trazer algumas renúncias, sim, né? Com certeza. O não ter teto significa que você vai precisar colocá-lo, né? Sim, exatamente. E até isso, talvez tenha um retorno diferente, mais amplificado que a cirurgia geral, mas se você também não se policiar, daqui a pouco você está trabalhando vivendo só para isso, também, exatamente. Né? Então, e também fica um alerta, porque a cirurgia geral, ela está intrinsecamente ligada com a urgência e a emergência. Sim. E salvar vidas de forma direta. Então, para a gente caminhar para uma saúde pública e privada que dê mais qualidade de vida também para os cirurgiões, para que eles... eu tenho certeza que você se encontrou na cirurgia plástica, mas às vezes tem um cirurgião que realmente é apaixonado pela cirurgia geral lá, mas não tem uma condição razoável de vida que permita que ele continue exercendo a profissão e salvando vidas. O que a gente vê hoje, na verdade, em muitos lugares da medicina, locais que deveriam ser ocupados por profissionais especializados por causa do nível de exigência daquilo, não são. Então, a gente fala, por exemplo, da sala vermelha deveria ser ocupada por um emergencista, o ambiente de terapia intensiva por um intensivista, né? A própria cirurgia geral tendo as condições, esses ambientes do paciente crítico deveriam ser ocupados por esses profissionais, mas para que isso aconteça, ele precisa ser valorizado. Exato. E isso eu vivi isso. Isso extrapola a capacidade médica. Isso vai para esferas que envolvem gestão, política, programas de saúde, enfim. É a sociedade toda que tem que amadurecer em relação a isso. Mas, na verdade, quem está na linha de frente é o médico, né? A sociedade tem que amadurecer, mas quem está ali dando a cara à exposição do risco, da emergência, é o médico. E o que acaba sendo crucificado também em alguns pontos. Com certeza. Você vive um misto de herói e vilão em um plantão. Em momentos você se sente um herói, em momentos eles te fazem se sentir um vilão. Exato. Porque a exposição do ser humano, tanto o paciente que está ali numa situação muito difícil, quanto o cirurgião, pode ser muito difícil. Exato. Mas falando um pouco de quando você iniciou a sua carreira na cirurgia plástica, que cada dia mais está concorrida, conta pra gente como que você se estabeleceu e procurou se destacar no mercado e ganhar sua carteira de pacientes e tudo mais. A gente pode seguir a nossa vida profissional de várias formas, cada um tem que encontrar o caminho que melhor se encaixa na sua percepção. Eu decidi seguir próximo do paciente, então assim, todas as minhas pacientes têm contato próximo comigo, meu telefone, têm acesso à minha clínica o dia que precisar e tudo, então isso traz uma proximidade. Eu acho que foi um ponto positivo da minha atuação. Segundo, eu tentei me especializar ao máximo no que eu queria fazer, então hoje eu trabalho com cirurgia corporal, principalmente cirurgia de mama. Eu faço cursos, eu me dedico a isso, eu sempre estou estudando, tento participar de congressos, tento tanto assistir quanto dar aula, né, para poder mostrar o que eu acredito. Eu acho que isso foi trazendo um cenário mais próximo e mais desejado pelos pacientes. Associado a isso, eu me juntei a pessoas boas, que o Dr. Sérgio e a doutora Júlia, e a gente montou uma clínica para tentar fazer um atendimento mais individualizado, uma experiência melhor para o paciente. Show de bola. E você criou um método próprio, né, de cirurgia. E hoje você dá aula e tudo mais. Conta pra gente um pouco como foi essa criação. A gente estava conversando
um pouco antes, eu achei curioso, porque tem um lado técnico médico, mas também de engenharia aí, né? Conta pra gente como é que foi isso. Então, eu vim de uma formação de um hospital que tem um cirurgião, o Dr. Renato Lage, que é muito competente e ele faz cirurgias bem difíceis. Uma das cirurgias é uma cirurgia de mastopexia, que é quando a gente tem que mudar a conformação, né, o formato, o volume da mama. E essa cirurgia a gente cria cicatrizes. De uma forma geral, a prática de uma grande parte dos cirurgiões é fazer uma cicatriz em T invertido, que é o nome exato. E o Dr. Renato me ensinou a fazer cicatriz em L, que é uma cicatriz mais curta, com uma exposição menor. Então a paciente se sente mais à vontade no pós-operatório, em relação a roupas, biquíni, enfim, de tudo na vida. Mas essa técnica é uma técnica difícil de ser aplicada. Ela já existe há quase 100 anos, né, 99 anos para ser mais exato, e todos os artigos, capítulos de livros que existem são um pouco confusos, não dá para simplesmente ler aquilo e a gente aplicar, sabe? Eu passei por minha curva de aprendizado, tive as minhas dificuldades, né, os meus acertos, os meus erros em relação a isso. Só que em um momento eu percebi que eu tinha que melhorar, que eu tinha que criar um catalisador para aumentar minha capacidade técnica. E aí eu fui tentando calcular. Eu gosto muito de matemática, eu fui tentando calcular o que poderia ser contundente no tratamento. E aí, a partir dos cálculos, eu fui fazendo recortes de raio-x, né, as folhas de raio-x, e fui criando um mecanismo de marcação cirúrgica. Quando eu cheguei num mecanismo que eu acreditava que poderia ser o caminho, eu fui numa empresa de impressão 3D, e lá eu conheci um engenheiro, ele chama Neio, e contei minha ideia e falei assim, poxa, Henrique, eu acho que eu consigo te ajudar a melhorar isso, porque tá muito rudimentar. Aí eu comecei a marcar cafés com o Neio. A gente tomava um café de 15 em 15 dias, de mês em mês, e aí eu contava para ele o que eu sabia de medicina, ele transformava aquela ideia em um cálculo matemático, esse cálculo matemático virava um projeto, esse projeto virava uma impressão 3D, que virava um objeto a ser aplicado. Parece um pouco confuso, mas foi um passo a passo, assim, que foi bem lento, sabe? Aí eu criava um mecanismo, a paciente que eu ia operar nos dias seguintes, eu usava esse mecanismo e falava, ele foi bom nisso, ele foi ruim nisso, voltava lá na próxima reunião e a gente tentava ajustar. A gente ficou 3 anos fazendo isso, foram 10 protótipos que a gente foi criando, até chegar num marcador final. E esse marcador me permitiu basicamente reduzir a curva de aprendizado de uma técnica difícil. Uma técnica que era dificilmente aplicada se tornou fácil a partir daí. Sim, você meio que facilitou para os outros profissionais que queiram fazer essa técnica. E hoje os profissionais podem comprar, adquirir esse protótipo? Quando eu criei isso foi pré-pandemia. Sim. E eu criei por uma curiosidade minha, eu nem imaginava que isso poderia ser um produto para outro cirurgião. Eu fiz por uma curiosidade minha. Na pandemia, começaram a surgir vários cursos curso, né? Curso de tudo. E aí eu tinha alguns colegas aqui de BH e eles falaram, Henrique, por que você não tenta transformar a sua ideia num curso? Que é super legal, acho que pode ser desejado por outros cirurgiões. Eu não era um professor nato, né? Não me sentia assim. Eu demorei alguns meses para assumir essa postura. Através de uma empresa de marketing, branding, eles me ajudaram a me transformar um pouco nisso. A gente precisa desse empurrão, né? Com certeza. E aí eu resolvi começar um curso. Hoje o curso já tem 2 anos e 3 meses. A gente faz mais ou menos um curso a cada 15 dias, dependendo da época, a cada mês. Já foram 26 turmas no curso e já vieram aqui em BH 100 cirurgiões plásticos, sendo a maioria do Brasil, mas já veio cirurgião do Paraguai, da Bolívia, do Peru. Eu já fui dar o curso na Colômbia e ano passado eu dei um curso na Rússia também. Cara, muito legal. Na Colômbia eu dei um curso para 30 cirurgiões e na Rússia eu participei de um curso para 70 cirurgiões presencial e mais 50 online. Foi em dezembro do ano passado.
Muito legal. Em russo? Não. Impossível falar isso. Na verdade, eu fui e não sabia muito bem como ia lidar. Até uma situação engraçada. Porque, como você vai, eu nunca tinha ido para a Rússia, um país do outro lado do mundo, com cultura completamente diferente, vivendo uma guerra totalmente isolada do mundo, né? E eu peguei o voo e desembarquei em Moscou. Poxa, como que vai ser isso, né? Quando eu cheguei lá, fui muito bem recebido, foi bem legal. E a minha dinâmica seria, eu daria 2 aulas em um dia, faria uma cirurgia à tarde, num bloco cirúrgico deles, e no outro dia eu faria mais algumas aulas. Na primeira aula que eu dei, comecei a aula e um auditório só com cirurgião, todo mundo mais velho do que eu, com cara fechada, olhando pra você com aquele olhar que não acredita no que você tá falando. E aí eu comecei a dar uma aula que seria uma aula essa primeira aula seria uma aula de 1 hora. Eu fiquei realmente contaminado pelo ambiente, fiquei muito nervoso, sabe? Então a minha aula de 1 hora que eu tinha planejado durou 25 minutos. Nossa. Eu acho que eu fui atropelando as palavras e falando. E aí terminei a aula assim, poxa, eu acho que eu fiquei muito nervoso. E sentei lá para poder pensar. Só que eu não lembrava de uma coisa que eu tinha feito que me salvou, que aí foi bem interessante isso. Eu peguei um voo de 14 horas até Catar, e depois mais um voo de 7 horas até Moscou. E aí, eu decidi, durante o voo, não fazendo nada, né? Por exemplo, eu vou digitar a minha fala. E fiquei o voo inteiro, digitando o que eu falaria. Isso é muito interessante para palestra, sabe? Eu gosto de fazer isso. E aí eu digitei, quando estava pronta a minha apresentação, o que eu falaria, eu entrei no tradutor, traduzi para o inglês, aquilo tudo, porque eu falaria em inglês, né? Para não ter erro. E eu assim, poxa, vai ter um tradutor do inglês para o russo lá. Vou mandar para ele minha apresentação. Aí eu mandei, chama Dmitry, um nome bem russo, né? Mandei pro Dmitry minha apresentação. Na hora que eu fui fazer a apresentação, que eu fiquei nervoso, eu falei todo atropelado, mas o Dmitry tava com a minha fala na mão. E aí então, ele foi falando devagarinho. Aí quando eu terminei a apresentação, o Dmitry veio, e aí como que foi? Eu falei, poxa, Dmitry, eu fiquei muito nervoso. Ele, não preocupe, eu não estava. Mantenha dessa forma. Muito bom. Aí tudo que eu ia falar, o Dmitry falava por mim. Aí pronto, aí eu me senti em casa, né? Aí ficou muito tranquilo. Então foi ótimo. Agora, uma dúvida foi, como que esse pessoal da Rússia te achou? Assim, você tem publicação de artigo? Ou... Eu já participei de vários eventos, eu já palestrei em eventos da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, de outras sociedades também. O WhatsApp também é uma ferramenta de expansão de conhecimento muito grande, sabe? E a partir daí, eu fui convidado para poder falar por 2 empresas. Eu tenho empresa de próteses que chama Silimed e tem uma outra empresa que é a Mentor, que é da Johnson. Eu sou speaker das 2. E alguns eventos, eles convidam a gente como speaker para poder falar. Nesse evento da Rússia, eu fui a convite da Silimed. Entendi. Que eu fui falar. Então, você está se tornando meio que referência nesse procedimento, né? Nesse método de cirurgia. A palavra referência, ela foi um pouco... prejudicada com a pandemia, né? Todo mundo falou, eu sou referência em referência, né? Referência. Eu me sinto mais como um professor, um mentor, assim, numa ideia, sabe? Eu tenho vários colegas que já vieram aqui, Rio, São Paulo, né? Nordeste e tudo, e mudou a vida deles. Eles conseguiram mudar o modo de atuação, e isso impactou no tipo de paciente, no ticket médio, na qualidade de vida. Tudo isso foi sendo alcançado a partir desse processo. E também acho que um dos objetivos da cirurgia plástica é a autoestima. Então, se você tem um método que reduz a cicatriz, né? E acredito que estou só supondo, aí você vai me confirmar. O processo de pós-operatório deve ser reduzido também? Ou não impacta? Nem tanto. A minha ideia, assim, que se eu pudesse traduzir em uma frase, seria um ganha-ganha. Sim. Porque eu acho que o cirurgião ganha, porque ele tem uma programação cirúrgica que é mais palpável, então ele programa aquilo e executa de uma forma mais simples. Então sai de casa, poxa, eu tenho uma mastopexia hoje. Ele não estressa mais com isso, ele vai para o bloco cirúrgico tranquilo. Ele ganha com isso. E a paciente também ganha, porque ela vai ter uma cicatriz menor, uma experiência mais adequada, sabe? Eu
penso sempre na experiência, sabe? A experiência de uma jornada, de uma mastopexia, ela se torna mais prazerosa para ambas as partes quando o cirurgião é mais capaz e a paciente recebe de uma forma positiva esse tratamento, sabe? Muito legal. É legal você falar isso de experiência, porque não foi uma construção do mercado da saúde. É sempre o médico, grande maioria, né, das especialidades, o médico ele é provocado. Ele senta lá no consultório e espera o paciente chegar, e isso fez com que os profissionais se acomodassem e não tivessem uma preocupação em ver o paciente, obviamente, com todo o cuidado de paciente, toda a técnica de paciente, mas também como um cliente. Sim. Né, que quer viver uma experiência de consumo. Acho que nesse mundo hiperconectado que a gente vive, e de muitas informações e produtos e profissionais, o diferente está na exclusividade ou no fazer uma experiência de saúde. E isso foi uma coisa que você sempre teve com você, ou o mercado foi te moldando para se preocupar com isso? Eu venho de uma universidade federal, de uma residência de cirurgia geral num hospital público e numa residência de um hospital simples, né? Ele é misto, né? Não só público, né? Não atende só o SUS, mas atende outras especialidades, outros convênios também. Mas enfim, eu venho de uma formação bem pouco empreendedora. E a minha vida profissional foi me forçando a mudar isso. Eu acho que eu já tinha alguma coisa dentro de mim que me fazia enxergar isso, porque muitos cirurgiões não conseguem perceber porque eles não abrem os olhos para isso. Sim. Mas eu também fui influenciado por colegas, sabe? Então acho que foi uma combinação do que eu gostaria de viver com as pessoas que estavam ao meu lado, sabe? Isso é fundamental, ter pessoas ao seu lado que sempre se tornam um impulsionador nesse desenvolvimento profissional, sabe? Isso é legal. Então, se inspirar, né, em outros colegas e tudo mais. E eu acho também que a gente vê hoje na estética, né, que é o mercado em que você está mais inserido atualmente, o profissional médico teve que correr atrás de um prejuízo que foi esse posicionamento nas redes sociais, né? Acho que por muito tempo nós médicos éramos detentores da informação, entendíamos isso como algo positivo e algo a ser difundido, mas não estávamos tão capacitados para trazer isso nas redes sociais, trazer isso de forma de qualidade. Então, esse espaço foi ocupado, talvez por pessoas que nem tivessem o conhecimento ou a técnica tão adequada quanto outros profissionais, que a gente sabe, às vezes a gente tem um professor na universidade que sabe muito, que poderia trazer isso para o público e não consegue porque ele não tem esse posicionamento nas redes. E acaba que a gente se viu forçado a ocupar esse espaço, até para combater a desinformação, sim, né? Sim. Eu acho que o médico, ele tem o médico, de um modo geral, ele tem a capacidade profissional bem formada, né? A gente passa por vários anos de formação, todo mundo sai muito bem formado e tudo, mas a capacidade de comunicar é muito deficiente. Então, nós saímos da faculdade sem saber falar o que a gente faz. Muitas vezes a gente é perguntado dentro de casa por nossos familiares, você fica com dificuldade de explicar o que você faz. Exato. Então, a capacidade de comunicação é muito deficitária do médico. E isso é histórico, mas tem uma pessoa que depois vale até a pena pesquisar, chama Dr. Fouad Nahi, é um cirurgião plástico americano. Eu não sei a idade dele atualmente, mas ele deve ter próximo dos 90 anos de idade. O Instagram dele tem uma entrevista, ele já é velhinho, já com 80 anos, não sei, faz para algum setor de informação nos Estados Unidos, e eles perguntam por que o senhor se tornou o Fouad Nahi, né, tão conhecido assim. Ele falou assim: eu formei em cirurgia plástica em 1972, 50 anos atrás, né? E quando eu terminei a minha residência, eu resolvi investir em mídia social. Na verdade, a mídia social na época era revista, né? Jornal, revista e tudo mais. E aí eu fui criticado pelos meus colegas, pelos meus professores e tudo, mas aí ele termina falando que acredite, porque isso pode impactar na sua vida profissional, porque você consegue falar o que você faz. Com certeza. Isso em 1972. Então, é bem interessante a gente reconhecer uma pessoa de tanto tempo depois que impactou na vida dele, sabe? Só que viver isso de uma forma
tão intensa depende muito do perfil de cada um, né? Eu acho que tem cirurgiões, mas tem médicos que vão se adaptar mais a isso e outros não. E aí o que a gente tem que fazer? Talvez reconhecer que a nossa vida é multifatorial, né? Tem vários vieses que vão trazer um médico a um sucesso ou não. Capacidade técnica, comunicação, interação com a paciente, assistência pós-operatória. E aí cada um joga com as armas que tem, né? Exato. Se o cara é um bom comunicador, talvez ele já consegue suprir a necessidade dele sendo um bom comunicador. Aí cada um faz o que imagina. E como é o Dr. Henrique nas redes sociais? Você se descobriu comunicador? Você precisa de uma equipe? Eu acho que eu não vim com essa programação dentro de mim, sabe? Esse chip não veio dentro de mim. Mas a voz de radialista tem Ele um pouquinho. tem, verdade. Uma oratória muito boa você que tem. bom. Mas eu acho que eu não vim com esse chip, sabe? Essa programação faltou lá na hora que eu fui descer pra terra. E aí eu vi a necessidade. Hoje em dia eu me esforço. Eu acho que tem momentos que eu tô mais apto a fazer isso, tem momentos que eu tô um pouco mais alheio à rede social, e por isso eu vi a necessidade de ter pessoas que me ajudassem nesse crescimento, uma equipe de marketing, assessoria de imprensa. Eu acho que isso vai complementando a minha capacidade de comunicar, sabe? É muito legal você falar isso, porque a gente já entrevistou muitos profissionais que usam as redes sociais, mas você é o primeiro que veio mais profissional no uso. E eu acho que é o caminho mesmo, porque o seu trabalho é muito profissional. Então, a sua presença nas redes também tem que refletir isso. Exato. E você encara como um investimento crucial para o seu negócio, para o seu crescimento? Eu acho que ele é um dos grandes pilares da minha profissão atualmente, sabe? Eu acho que são muitas coisas que a gente tá correndo atrás, né? O médico parece que abriu a cabeça dele para um cenário muito amplo há pouco tempo, né? Verdade. A gente assumiu tantos compromissos que há 10 anos atrás não haviam, né, na medicina, que parece que tem hora que você tá um pouco perdido nessa situação. Mas eu vejo que uma boa clínica com uma boa equipe é muito importante. Secretária, gerente, enfermeira, fisioterapeuta, enfim, o que for necessário para uma boa clínica é fundamental, porque o atendimento em si, uma rede social com uma comunicação externa é muito importante, e uma experiência, né, uma proximidade com a paciente. A gente tem que ter isso como pilar fundamental para um crescimento profissional. Show. Além da técnica, né? Além da capacidade técnica. Com certeza, isso aqui é o mais importante. Tem aquilo que é uma verdade, é um clichê, mas clichês também são verdadeiros, que é quem não é visto não é lembrado, Exato. né? E às vezes é muito isso que vai acontecer, e eu reforço isso muito, a questão da própria rede social, porque a verdade se tornou muito manipulável, Sim. né? Então eu consigo pegar um estudo científico ali com um resultado sem nível de evidência e falar que ele diz que tal técnica ou tal chip da beleza ou tal, enfim, é bom para o paciente, né? Então é importante que ocupemos esses espaços com informação de qualidade, com trabalho de qualidade, e aí vai colher os frutos disso também. Exato. E assim, a gente está vivendo um momento na medicina que parece que os títulos estão perdendo valor e os likes estão sendo maiores do que os títulos, né? Você pega cirurgiões que são doutores, PhD em alguma situação, não tendo tanta visibilidade de alguém que consegue comunicar tão bem. É um cenário atual, mas cabe ao cirurgião ou médico competente ter essas duas capacidades. Então, assim, eu acredito muito que um cirurgião PhD também pode ter muito like. Com certeza. Aliás, é ele que tem que ter. Ele teria que ter. Então, ele está abrindo espaço para um grande comunicador, mas ele está simplesmente deixando de crescer na profissão, sabe? Então, assim, o que eu acredito na vida profissional? Eu tenho que ter uma vida legal, adequada, prazerosa, né? Mas eu também tenho que correr atrás de formação. Eu tenho que sempre me policiar para estar aprendendo alguma coisa sempre. A vida não é estática. Quem tá parado tá ficando para trás. Exato. A vida é muito dinâmica, sabe? Então a gente às vezes tem que correr atrás de conhecimento para poder depois ter o reconhecimento. E algo muito legal que eu acho que você traz é quando você fala que não veio com esse chip, todo mundo tem seus pontos fortes e pontos fracos, né? Então você teve essa visão da engenharia por trás da técnica, uma forma de sistematizá-la.
E você deve ter treinado parte de coisas que não eram seus pontos fortes, talvez um pouco essa questão da comunicação que você traz aí, que eu não percebo, eu tô achando um ótimo comunicador, mas cada um você vai saber mais si, né? A gente vê quais os nossos pontos fortes para a gente focar neles, né? Na escola a gente olha muito para o outro lado, então se eu sou ruim em física, eu faço aula extra de física, mas às vezes eu tinha que fazer aula extra do que eu sou bom, né? Exato. E aí é o que você falou, talvez no que eu não seja tão bom, não tenha tanto interesse, eu trago pessoas que são boas nisso para me darem essa força. Né? E o que eu acho interessante também é que a construção da carreira é uma série de fatores, como você destacou. E você buscou se destacar também de uma forma técnica. Você investiu 3 anos da sua vida desenvolvendo uma técnica, desenvolvendo um produto, buscou parceiros para te ajudar. E isso é importante destacar, porque foi o que conseguiu também te posicionar no mercado de uma forma mais coesa, né? Eu sempre acredito que o investimento vai trazer algum retorno pra gente na vida. Se você investe num bom relacionamento, você vai ter uma vida mais prazerosa, né? Se você investe nos seus filhos, você vai ter alguém para cuidar de você quando você estiver velho. Então, com certeza. Eu acho que investimento sempre tem retorno na vida. E na parte de educação, a gente tem que reconhecer isso como um compromisso nosso. A gente tem que reconhecer que a gente precisa disso pra nossa vida mesmo, sabe? E nesse crescimento profissional, nesse reconhecimento de tudo isso, eu tentei fazer isso de uma forma saudável, mas sempre buscando o melhor para o paciente e para mim. A experiência minha e da paciente tinha que ser legal, sabe? Eu acho que tem vários momentos da minha vida que eu passei por provações, né? Sei lá, na religião seria isso. E eu vi que quando eu me expus a essa possibilidade de vivência, eu saí de lá melhor, sabe? Eu acho que eu saí de lá mais capacitado, uma capacidade... Enfim, a vida melhor. Eu acho isso fantástico, porque eu também acredito muito. Que a curiosidade move o mundo. Você pegou um processo, um método que era muito difícil, atiçou sua curiosidade e começou a trabalhar em cima disso. E eu acho que esse é o que transforma o mundo. É você ser curioso, você se educar, você buscar desafios, e os desafios vão te trazendo outros cenários do mundo e da vida, né? Para mim foi muito isso a Carry On. Eu venho do direito, eu sou advogada, e abriu portas dentro do meu escritório para conhecer um outro mundo. Eu mergulhei de cabeça, e o tanto de cenários e pessoas como o Xande que esse novo mundo trouxe. Então é isso, a curiosidade move o mundo. Tem um vídeo, se procurar na internet, você vai achar com facilidade, do Steve Jobs. Ele ainda era vivo e cabeludo. Então você imagina que é muito antes dele morrer, né? Que ele conta sobre a criação da Apple, o que representou para ele isso. Aí tem uma parte curta do vídeo que ele fala que quando você percebe que a vida, você aperta um botão e ela responde com uma reação, você percebe que você pode mudar o mundo. Ele, poxa, o cara mudou o mundo, né? O smartphone foi por causa dele. E ele fala, no final dessa frase, ele fala, essa é a graça da vida. Quando você percebe que a vida responde às suas atuações, sabe? Então, quando a gente percebe que a gente pode criar algum mecanismo, criar uma empresa, criar uma assessoria, que a gente vai impactar na vida das outras pessoas, isso é muito melhor do que faturamento, do que ser o cara, né? A referência. Eu acho que é muito mais prazeroso pra gente, sabe? Assim, poxa, eu criei alguma coisa que impactou na vida das pessoas. Hoje, eu recebi aqui 100 cirurgiões. Desses 100 cirurgiões, talvez eles tenham operado 100 pacientes. Então, poxa, 1000 pessoas foram impactadas com uma ideia, sabe? Com certeza. Isso é muito legal. Ele pegou a primeira lei de Newton e tornou mais legal aí um pouquinho. Exato. Toda ação tem uma reação. E como é que você enxerga o mercado da cirurgia plástica, tendo em vista que cada vez mais médicos se formam, e tem todo um glamour em cima da cirurgia, que muitos profissionais escolhem por esse glamour. Como que você acha que está saturado, que ainda tem espaço? Espaço para qual perfil de profissional?
eu acho que o mercado médico, de um modo geral, está se tornando cada vez mais competitivo. Cirurgia plástica é um exemplo porque a gente tem um viés mais econômico da medicina, né? Mais contábil da medicina. Mas toda a medicina está ficando mais difícil, né? O mercado médico está ficando mais concorrido. Eu acredito muito que não adianta o cirurgião plástico ser um personagem. Ele não pode tentar vestir uma capa ali de um super glamour, que uma hora essa capa vai cair, ele vai se tornar quem ele realmente é, sabe? Mas também ele não pode deixar de passar o sentimento dele, do que ele acredita que é vantajoso. Então, o que eu acredito para minha vida? Eu tenho que me posicionar, eu tenho que assumir essa postura de autoridade, de capacidade técnica e tudo mais, mas eu também tenho que me policiar tecnicamente para poder se tornar cada vez melhor. E não adianta um médico, cirurgião plástico, seja quem for, achar que a resposta é imediata. Uma paciente que resolve operar comigo, muitas vezes ela fica 1 ano, 2 anos me acompanhando em rede social para poder criar um vínculo, para depois tomar coragem de chegar no consultório e depois virar cirurgia. Então, assim, não quer dizer que o cirurgião vai vestir aquela capa de super-herói e na semana seguinte vai ter paciente. Vai ser até frustrante para ele em relação a isso, sabe? Eu acredito muito, é médio e longo prazo, não adianta. E fora da cirurgia plástica, imagino que tem outros interesses, outras versões suas. Como que é o seu dia a dia? O que você busca fazer também? Eu sou pai de 2 crianças, eu tenho um filho de 4 anos e meio e uma filha de 2 anos e meio, então eu tô vivendo um momento assim, se eu tenho um tempinho eu corro pra casa e fico com eles, que é um momento muito interessante da vida, né, assim, eu tenho uma filhinha de 2 anos e meio que é uma figura, ela fala cada coisa que é engraçado, sabe? Então eu tento aproveitar muito a família, mas além disso eu gosto de viagem, então eu tava até viajando semana passada. Esporte eu gosto, eu faço musculação, faço jiu-jitsu, enfim, gosto de cozinhar, eu gosto de um fogão. Então é um médico que tem vida. E essa que eu acho que é a próxima pergunta. É um malabarismo, sim, né? Porque a medicina engole a gente, se a gente deixar. Engole. E aí, como que você percebe, assim, as estratégias que você traz aí para... Acho que a nossa vida, não sei se de vocês foi assim também, mas a nossa vida teve um ponto de inflexão que foi a pandemia, né? Para o mundo, talvez. E eu entrei na pandemia naquela força de um cirurgião geral de querer operar o mundo, se deixasse, né? Eu queria operar a paciente e a acompanhante, se deixasse no mesmo dia, sabe? Queria operar todo mundo. E nesse momento pré-pandemia, eu cheguei a viver uma vida que ilustra a vida de um cirurgião, que é viver o dia inteiro operando, sair do hospital à noite, final de semana operando também, cirurgia plástica, mas operando muito. E quando começou a pandemia, eu resolvi mudar um pouco o ritmo. Para poder mudar o ritmo, eu tive que me valorizar, e aí eu comecei a melhorar tecnicamente, aumentar meu ticket médio, cobrar um pouco mais caro nas cirurgias e diminuir o volume de pacientes. Hoje em dia, eu devo operar metade do que eu operava pré-pandemia, mas eu tenho uma vida muito mais confortável. Eu não opero finais de semana, muitas vezes, né, exceto algumas exceções, mas não opero finais de semana. Eu faço consultório em 2, segunda e terça, que é só consultório, então é um dia tranquilo, assim, que eu almoço tranquilo, sem correria, e eu opero quarta, quinta e sexta, são os dias que eu tenho. Sexta-feira à tarde eu tento não ter nenhum compromisso, eu opero só de manhã para ter a tarde livre na sexta, e acaba que se torna talvez mais fisiológico, né, a vida. Com certeza. Com certeza. Cara, é muito bom ouvir isso, porque não é o comum, não é comum na medicina, mas é o certo. Porque tem certeza que você é uma pessoa mais saudável e que cuida da saúde, com certeza, dos outros. Com certeza. Né? E já que você falou da pandemia, eu imagino que a sua área deva ter tido algumas dificuldades ali durante a pandemia, porque realmente o foco era viver, né? Sobreviver aquilo da forma que cada um conseguiu. Como que está sendo agora no pós-pandemia essa questão da estética, da cirurgia plástica? Você observou alguma diferença? A cirurgia plástica, ela vive um ritmo um pouco sazonal. De uma forma prática, a gente opera muito nos períodos que as pessoas estão de férias.
Todo mundo que quer aproveitar o carnaval operou em novembro, dezembro, janeiro. Quem quer aproveitar dezembro está operando no meio do ano. Então a gente vive um ritmo sazonal de cirurgias. Na pandemia, no primeiro momento, naquela primeira onda de pandemia, parou tudo. Eu fiquei, se eu não me engano, 50 dias dentro de casa, assim, né? Foi aquela loucura da primeira fase da pandemia. Só que depois, quando foram retomando as atividades, a cirurgia plástica, ela teve um aumento, principalmente por não ter sazonalidade. A gente operou mais durante a pandemia do que antes da pandemia. E agora, nesse 2024, a gente está voltando de novo à sazonalidade. Então, a gente operou muito no final do ano, né? E agora diminui um pouquinho o ritmo. E aí, no meio do ano, aumenta de novo. Próximo do meio do ano, vive mais ou menos no sazonal, como era antes. Curiosa, né? Como é que até as estações do ano influenciam. Então, se eu quiser me preparar para o carnaval semana que vem, não dá mais tempo. Depende do seu desejo. Não dá para entrar na academia. Ou então haverão sinais, né? Que você fez alguma coisa. Com um bom profissional não haveria tempo, né? Sim. Não dá pra fazer milagre. Não dá pra fazer milagre. Cirurgião plástico não faz milagre. Uma pergunta, que eu imagino que vocês devem receber alguns pedidos, tipo, me transforme na Carolina Dickmann. Acontece ou não? Durante a nossa formação, a gente aprende muito técnica, né? Medicina, a gente aprende muito o acadêmico de tudo isso. Mas a relação humana é só a vida que ensina pra gente, né? A relação humana não aprende na faculdade. Quando eu terminei a cirurgia plástica, nessa fase de operar muito e tudo, eu tive alguns desacordos com algumas pacientes que depois que o tempo passou e tudo, depois que criou um vitiligo em mim, você vai estressando com a vida e tal, eu fui revendo as minhas relações humanas com as pacientes e eu vi que, na verdade, tudo é desencontro de expectativa a ser alcançada, sabe? A paciente chega no consultório querendo ser a Carolina Dickmann e você não consegue passar para ela essa incapacidade, essa não dá, minha filha. Esse mundo impossível de ser alcançado, sabe? Então hoje, no meu consultório, numa consulta pré-operatória, eu converso abertamente com a paciente. O seu desejo está no nível X e eu consigo chegar até próximo do Y. É suficiente para você? Se ela fala, não, Henrique, eu quero o X. Eu falo, não, então a gente tem um gap aqui de o que vai acontecer com a expectativa que a gente vai ter que botar na mesa. Sim. Ou você vai ter que aceitar a minha capacidade técnica ou a gente não pode operar. Para não ter esse desencontro, sabe? E por incrível que pareça, os melhores tratamentos não são os mais belos. São os que alcançam a expectativa. E eu acho que também talvez seja parte de um processo de aprendizado do paciente entender que ele tem que continuar sendo ele, né? E não se tornar outra pessoa, porque a gente consome muito outro nas redes sociais, então eu quero ter esse corpo, esse nariz, enfim. E talvez esse trabalho de educação seja até um trabalho um pouco de um psicólogo, né? De se aceitar. Eu tive um professor na faculdade, Dr. Evaldo Assunção, ele é aposentado já, mas é vivo. Dr. Evaldo foi bem famoso em BH anos atrás. E eu lembro na faculdade dele falar isso, que o cirurgião plástico é um psiquiatra com bisturi na mão. Que a gente trata os desejos da mente. Pensa bem, uma paciente que vai fazer cirurgia plástica, ela precisa fazer cirurgia plástica? Depende da percepção dela. Exato. Se precisar é uma percepção da mente, da cabeça. Então, a cirurgia plástica é uma demanda da cabeça, não é uma demanda do corpo. Tem pessoas que vivem bem com o corpo que tem, e ótimo, feliz. Muito bom isso. Tem pessoas que são tão belas e mesmo assim procuram tratamento. E aí eu acho que é uma construção psicológica, psiquiátrica, né? E social também. Eu reconheço demais o valor da cirurgia para isso que você falou, a pessoa se sentir bem com o corpo. Sim. Se precisa melhorar alguma coisa que não tá legal. Só que aí tem que saber o seguinte, depois que você alcançar esse objetivo, depois que você fazer o seu brilhante trabalho, ela vai estar realmente feliz? Ou ainda outras questões vão atormentá-la? Sim. Senão a gente chega em alguns pontos igual há alguns meses, né? Falou-se muito da Madonna, do dismorfismo corporal dela, que era
uma referência de beleza, Sim. né? E acho que talvez pelo etarismo, pela pressão estética que é colocada muito também na mulher, essa questão o novo corpo pós-cirurgia plástica passa a ser normal e aquilo para ela já não tem mais graça. E aí ela já quer o novo em cima do novo, o novo em cima do novo, até o momento que ela perde ela. Eu uso muito no consultório, quando eu converso sobre possibilidades técnicas, do que vai ser feito, eu falo muito em maratona com a paciente, sabe? Ó, nós vamos começar uma maratona. E essa maratona são 42 quilômetros. Nós vamos correr os 42 quilômetros juntos, mas você nunca larga a minha mão. Vamos comigo. Porque o que acontece muitas vezes? A paciente faz uma corrida de 42 quilômetros, mas para nos 38. E aqueles 4 quilômetros que faltaram se torna um tormento na cabeça da paciente. Ela não reconhece os 38 que ela fez, mas ela está sempre em busca dos 4 quilômetros finais, sabe? E muitas vezes, só a cirurgia plástica não consegue entregar esses 4 quilômetros que faltam. Por quê? O que a gente vê na rede social são corpos, né, esculpidos ali, mas essas pessoas, além do que foi feito cirurgia plástica ou não, algumas que fizeram, elas têm um ritmo de vida completamente diferente, alimentação diferente, atividade física diferente, Photoshop. Exatamente. Photoshop naquilo tudo. Então, assim, isso, para a cabeça de uma paciente, pode ser bem angustiante, sabe? Nunca vai chegar nesse lugar, né? E aí, a gente tem que falar, esses 4 quilômetros que faltam, como que a gente vai alcançar isso? Ou a gente só vai ficar feliz se alcançar, ou a gente está feliz com os 38 que a gente alcançou? E às vezes foi um belíssimo desempenho, né? Tá ótimo. A pessoa que nunca correu uma maratona, correr 38 quilômetros, tá ótimo, não precisa correr. E como alguém que já correu uma maratona, eu te digo uma coisa, os últimos 6 quilômetros são 100% mentais, não é o seu corpo físico. Exato. Você termina aquilo ali se a sua mente quiser que você termine. E o exemplo que você deu da Madonna é fantástico, porque eu sou muito fã da história e da importância dela para o empoderamento feminino. E aí a pressão social fez, eu acho, ela esquecer tudo que ela representa. Se ela tivesse assumido a velhice e se colocado na posição de ícone, que envelheceu, mas continua sendo um ícone para a sociedade, para a música, para nós mulheres que estão buscando mais espaços e espaços significativos na sociedade. Mas aí então tem que tomar muito cuidado mesmo para a sociedade, às vezes, não nos anular ou anular um resultado que está excepcional, mas por causa de pressão estética de fora, você não reconhece. Eu acho que todo desejo real, né, desejo que te traz a movimentar em direção a alguma coisa, é legítimo. Então, se a pessoa que está incomodada com a mama quer fazer uma cirurgia de mama, é legítimo isso. Com certeza. Agora, ela tem que reconhecer a vida dela. Ela não pode pautar a vida dela só em busca de algo, sabe? Exemplos. A Madonna, que passou por uma vida, né, um meteoro na vida aí, na nossa vida. Ela foi muito importante para isso tudo. E chegou um momento, talvez ela tenha perdido essa percepção do corpo dela. Sim. Mas uma pessoa de 16 anos de idade, que tem uma assimetria mamária muito grande, que está começando a sair para poder aproveitar a vida, desfrutar do corpo, enfim, ter tudo que ela deseja para a vida, é legítimo. Com certeza. O desejo dela de realizar uma cirurgia de mama. Com certeza. A gente tem que individualizar e ver o que isso vai causar e impactar na vida das pessoas, sabe? Com certeza. E aí entra numa coisa que eu achei muito polêmica e problemática, quando eles começaram a vilanizar as famosas, vilanizar as próteses, né? Sim. O que eu achei errático, porque em muitos casos, gente, é legítimo sim colocar, necessário, e não quer dizer que todo mundo vai ter resistência e tudo mais. Então tem que tomar muito cuidado com esses discursos muito antagônicos, para não separar o que é necessário ou o que vai trazer autoestima para a mulher e do que é talvez uma pressão também antagônica de que, ai meu Deus, eu não posso, é ruim querer colocar uma prótese, sendo que não é ruim. Se for bom para você, é legítimo. E isso até na minha família, minha irmã, por exemplo, tinha muita lombalgia por causa de mama muito grande. E ela só conseguiu melhorar isso e melhorar a qualidade de vida dela depois de procedimento. E olha que curioso, a lombalgia, ela é um fator que pode ser causada pelo peso, né? Então, a mama muito grande pode incomodar isso, mas também pode ser o sedentarismo. Então, nunca vamos saber quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou a galinha. Se foi, não conheço ela, mas possivelmente o fato de ter reduzido a mama, ela começou a fazer mais atividade física.
Ela Talvez. sempre foi muito atleta, mas na minha Enfim, família isso é um problema crônico, assim, então, assim, geralmente. O benefício não pode ser simplesmente o peso, pode ser a mudança do estilo de vida. Uma pessoa que tem uma mama muito grande tem dificuldade de fazer uma corrida. E com certeza facilitou. Facilitou, pra ela. Então, vamos encerrando aqui. O papo foi muito bom. Muito obrigada mesmo. Obrigado. Por ter topado participar do nosso podcast aqui. Tenho certeza que nossos ouvintes também vão gostar bastante. E sair com muitos insights aí, talvez ficar amigo de engenheiro. Pode ser que saiam coisas muito legais e que vão trazer coisas positivas para a medicina. Muito obrigado. Obrigado também. Obrigado, Henrique. E termina dando um recado aí pros nossos recém-formados, que você gostaria que tivessem te falado quando você formou. Eu acho que talvez duas coisas são importantes. Primeiro, a gente tem que pensar na nossa vida de uma forma mais ampla. Não só pensar em trabalhar, tem que pensar na vida. E a vida vai responder a isso. Se você deseja uma vida mais saudável, mais prazerosa, você vai ter. E segundo, que essa questão da engenharia que me ajudou bastante, a gente tem que abrir nossa cabeça para as possibilidades, sabe? Eu acho que há anos atrás, o grande motivo de uma pessoa que sobe montanhas era alcançar o cume das montanhas, sabe? Então talvez está na hora da gente começar a criar pontes entre as montanhas. Mais do que tentar conquistar uma montanha, associar a medicina e engenharia foi algo que mudou minha vida. Eu acho que talvez a gente tenha que pensar de uma forma mais ampla. É isso. Perfeito. Muito bom. Muito obrigada, gente. Obrigado. Valeu.